os assuntos da numerologia cabalística. As informações que eu vou passar para vocês valem ouro, porque dela depende todo o sucesso profissional, afetivo e financeiro de quem quer que seja. Todo pai, toda mãe deveria conhecer esse assunto antes de escolher o nome para seu filho. Você sabia que é o nosso nome de nascimento que define as principais vibrações às quais nós estaremos expostos durante todos os períodos de nossa vida? E você sabia que nós podemos melhorar ou piorar a nossa situação dependendo da escolha de assinatura que fazemos? Ah, dona Cida, mas eu conheço pessoas que são bem-sucedidas, ricas, que vivem muito bem e que nunca fizeram um mapa numerológico, nem conhecem nada de numerologia. Como a senhora explica isso? Durante o curso de numerologia, nós fizemos a análise de dezenas de nomes e assinatura de pessoas famosas, tanto daquelas que foram bem-sucedidas, quanto daquelas que sofreram reveses ou até mesmo algumas que sofreram tragédias na vida. E eu pude chegar à conclusão de que existem 3 casos distintos que merecem ser analisados. Primeiro é daquela pessoa que foi extremamente bem-sucedida. No caso delas, através do mapa delas, nós podemos constatar que elas não tinham dívidas kármicas, que elas não tinham sequências negativas no nome, que elas tinham excelentes arcanos no triângulo da vida e que escolheram uma assinatura perfeita, totalmente compatível com a área de trabalho dela. No segundo caso, a pessoa tinha dívidas kármicas, tinha sequências negativas no nome, não tinha arcanos assim tão positivos no triângulo da vida e que também fizeram uma excelente escolha de assinatura e se tornaram bem-sucedidas. Já no terceiro caso, a pessoa não tinha dívidas kármicas, não tinha sequências negativas no nome, tinha excelentes arcanos no triângulo da vida, mas por indicação do empresário ou por iniciativa própria, na busca de conseguir um nome mais sonoro, fizeram combinações de letras que criaram sequências negativas e arcanos negativos, às vezes até um número de expressão totalmente incompatível com a profissão, com a assinatura, e por isso se tornaram mal-sucedidas. Nós podemos até encontrar um exemplo através de casais que vivem juntos, sem se casar, vivem muito bem, são extremamente felizes e decidem oficializar essa união e se casam. Passado pouco tempo, eles começam a entrar em desarmonia e acabam se separando. Analisando esse fato à luz da numerologia, nós constatamos que ao adotar o nome do marido por ocasião do casamento, houve combinações de letras que criaram sequências negativas, criaram arcanos desfavoráveis ao relacionamento e às vezes até o número de expressão também mudou. Então, essas energias novas, essas vibrações novas, essas combinações novas começaram a vibrar de modo desfavorável e houve então a desarmonia do casal e os problemas surgiram por causa disso. O meu professor costuma dizer que a maior responsabilidade que o numerólogo pode assumir é na hora de indicar uma assinatura para alguém. Porque uma assinatura, ela pode tanto salvar a vida de uma pessoa, como arruinar a vida dela. Mas antes de decidirmos uma assinatura para alguém, nós precisamos conhecer os mais de 20 números que existem no mapa de uma pessoa. A análise da assinatura é o último item a ser feito no mapa numerológico. Uma certa ocasião, uma pessoa me ligou e me disse que gostaria que eu fizesse para ela apenas a análise da assinatura dela, porque ela pretendia abrir uma empresa. E ela me disse: olha, dona Cida, a minha vida está muito bem, eu trabalho no que eu gosto, eu nunca tive problemas na vida, eu tenho uma saúde ótima. Eu só queria que a senhora analisasse a minha assinatura, porque como eu pretendo abrir uma empresa no próximo mês, eu quero ver se ela está compatível. Aí eu disse: olha, eu não posso fazer isso, é impossível, né?
Só se eu me tornasse uma pessoa totalmente irresponsável para fazer tal coisa. Porque é importantíssimo, é fundamental que se conheça todos os números para poder realmente conseguir uma assinatura totalmente favorável, uma assinatura correta, harmoniosa, para que a pessoa possa realmente se tornar bem-sucedida. E é por isso que eu quero mostrar para vocês, através da tela, vocês vão acompanhar comigo como se dá esse processo, esse estudo, essa análise que é feita e por que é tão importante fazer toda essa análise, levar em consideração todos esses itens do mapa, para só então poder definir uma assinatura correta para alguém. Está bem? Vamos acompanhar isso juntos? O primeiro item que é importantíssimo para fazermos essa análise é o nome de nascimento, exatamente como está escrito na certidão de nascimento. Mesmo que a pessoa tenha feito um outro documento e que nesse documento ela tenha omitido algum acento ou talvez trocado uma letra por outra, como por exemplo trocar a letra Z pela letra S, não importa. O nome que está escrito na certidão de nascimento, ainda que esteja errado, ainda que o cartório tenha escrito errado, que o escrivão tenha errado na hora de escrever o nome, é exatamente esse nome que está escrito na certidão de nascimento que precisa ser analisado. E através desse nome, nós conseguimos os 3 primeiros números muito importantes do mapa, que é o número de motivação, de impressão e de expressão. Através desses 3 números, nós já conhecemos uma parte da personalidade dessa pessoa. Nós sabemos como ela se motiva para a vida, qual é a impressão que ela tem de si mesma e como ela interage com o mundo. O segundo item que nós precisamos e que é importantíssimo é a data de nascimento. A data de nascimento tem que ser aquela em que a pessoa realmente nasceu. Acontece que alguns pais acabam registrando como data de nascimento da criança o dia em que ele foi ao cartório fazer o registro, mas isso não é correto. Eu mesmo analisei o caso de uma moça que a mãe tinha um caderninho, visto que eles moravam bem longe da cidade e às vezes o pai demorava para fazer o registro de nascimento da criança. Ela anotava no caderninho o dia que a criança nasceu e anotava também alguns outros fatos que aconteceram naquele dia. Acontece que ela, sendo terceira filha, quando o pai foi registrar, esqueceu de levar o caderninho. Chegou no cartório e a registrou com a data do dia que foi ao cartório. Conclusão: a data que estava na certidão de nascimento não era a data que ela nasceu. Eu mostrei para ela a descrição do dia de nascimento que estava registrado, que a mãe havia anotado no caderninho. Quando nós lemos, ela me disse: nossa, essa sou eu, é exatamente isso. Aí nós lemos a descrição a respeito do dia que o pai dela havia registrado. E ela disse: puxa vida, não tem nada a ver comigo. Então nós tivemos certeza que realmente aquele dia que a mãe havia anotado que era o dia correto para ser analisado. E através da data de nascimento nós conseguimos 2 números também super importantes, que é o dia do nascimento, que é muito importante, porque você sabia que os romanos, quando eram apresentados a alguém, antes de perguntar o nome, perguntavam o dia do nascimento? Porque o dia do nascimento fala 80% do que a pessoa é. E o número de destino também é importantíssimo, porque é através dele que nós definimos qual é o número de expressão que tem que ter a assinatura da pessoa. Com a soma do número de expressão que nós conseguimos através do nome e com o número de destino que nós conseguimos através da data de nascimento, nós encontramos o número de missão da pessoa, que é um dos números mais importantes do mapa de uma pessoa.
Também nós encontramos, através do nome, dois números importantes: o número de tendências ocultas e o número de relação intervalores. Nem todas as pessoas têm todos esses números. Mas vamos lá. Tendências ocultas são maus desejos, né? São tendências ruins que às vezes nós trazemos, né? Que temos na nossa personalidade. Por exemplo, a tendência a ser autoritário, a ser arrogante, a ser dependente dos outros, a ser vaidoso, impaciente, perfeccionista, a tendência ao abuso de álcool ou drogas, né? A tendência a ser teimoso, a tendência também de ter preocupação exagerada, ou fingimento, ou materialismo, enfim, existem muitas tendências. E nós vamos saber se nós temos ou não e qual é a nossa tendência. É importante sabermos isso, porque quando nós vamos fazer a definição de uma assinatura, dependendo da tendência que a pessoa tem, nós podemos escolher qual a melhor letra a usar na assinatura para que possa contrabalançar com essa tendência que a pessoa tem. Outro item é a relação intervalores, né? São talentos ou deficiências que nós trazemos também. Nós podemos perceber isso até mesmo em crianças, né? Às vezes a pessoa tem um talento para arte, mas ela é tímida. Embora seja talentosa, né? Ela tem uma deficiência ali, que no caso é a timidez e que ela precisa vencer. A pessoa pode ter um senso de humor e ser uma pessoa impaciente, por exemplo. Outro número super importante e que nós utilizamos muito quando nós vamos, principalmente quando vamos contratar alguém para um cargo de responsabilidade, é o número de resposta subconsciente, porque é aquela reação instintiva que a pessoa tem numa situação de emergência. Será que uma pessoa numa situação de emergência, ela vai se manter calma, equilibrada, vai procurar uma solução? Ou ela vai se desesperar e fugir? Se, por exemplo, ela tiver o número 2 como resposta subconsciente, significa que ela vai ser egoísta e que ela não vai respeitar regras numa casa de emergência. Se ela tiver, por exemplo, o número 4, ela poderá ficar totalmente perdida e, em vez de ajudar numa situação de emergência, ela vai atrapalhar. Se ela tiver, por exemplo, o número 8, ela vai ser eficiente, vai ser organizada, vai ser digna de confiança. E se ela tiver o número 9, por exemplo, ela será uma pessoa com quem nem se deve contar, porque ela vai ficar indecisa, vai ficar resignada. É aquela pessoa que numa situação de emergência vai dizer: ah, meu Deus, o que nós podemos fazer, né? O jeito é aceitar. Então, nós não queremos, né? Por exemplo, para um cargo de extrema responsabilidade, por exemplo, um médico, né? Alguém que vai cuidar de pessoas, ela precisa ter como resposta subconsciente um número bom. Agora, suponhamos que essa pessoa não tenha. Temos como corrigir isso através de uma assinatura? Sim, temos. Nós podemos colocar lá como um arcano dominante no triângulo um número que realmente leve essa pessoa para frente, né? Que impulsione essa pessoa a ser mais decidida, mais otimista, mais positiva. Veja como é importante cada item, né? Outros dois números super importantes que nós encontramos na análise do mapa são os números de lições kármicas e dívidas kármicas. Observe que está no plural. Por quê? Porque as pessoas podem ter várias lições kármicas ou várias dívidas kármicas. E no caso, qual a diferença entre elas, né? Lições kármicas são aprendizados que nós deveríamos ter feito e que nós ainda não fizemos, que está pendente. Então são aprendizados, né, que nós precisamos levar em alta consideração. Já as dívidas kármicas, elas são erros graves que nós cometemos, são, assim por dizer, atos criminosos e que precisam ser saudados, né, precisam ser resgatados. Mas no mapa nós encontramos a descrição de a orientação de
como nós podemos agir para saldar essas dívidas kármicas. Outros 3 números muito importantes que nós encontramos são os 3 ciclos de vida, os 3 desafios e os 4 momentos decisivos. São 3 números de ciclos de vidas que vibram nos 3 grandes ciclos de nossa vida. O primeiro ciclo de vida nosso vai do dia do nascimento até o dia em que atingimos a maturidade. Algumas pessoas atingem a maturidade com apenas 15 anos, outras chegam a passar dos 30 anos para poderem atingir a maturidade. Já os desafios, eles são dificuldades que às vezes são criadas pelas nossas próprias tendências, né? Pelas próprias deficiências que nós temos ainda, que nós precisamos vencer, ou por dificuldades que vão se interpor no nosso caminho a fim de nos desafiar, a fim de podermos nos aprimorar como pessoas. E é importante que nós levemos em conta as orientações do desafio, porque eles podem causar problemas de saúde em determinadas áreas do nosso corpo físico. E os 4 momentos decisivos são muito importantes também. Eles trazem tanto oportunidades excelentes, por exemplo, em determinado ciclo de vida nós podemos ser ajudados na nossa profissão, sermos ajudados a realizar os nossos desejos, ou talvez durante algum momento decisivo nós temos que levar muito bem em consideração o aprendizado de nossa lição kármica. Outros 4 itens também importantes e que vão nos ajudar a sermos mais bem-sucedidos na vibração, vamos dizer assim, da nossa assinatura, são as cores favoráveis, os dias favoráveis, os números harmônicos e os números de harmonia conjugal. As cores favoráveis não são aquelas que nós mais gostamos, são aquelas que realmente nos favorecem, são aquelas que nós devemos usar em ocasiões onde nós queremos causar uma boa impressão. Os dias favoráveis são os dias mais importantes do mês. Por quê? É nesses dias que nós vamos, um desses dias é que nós vamos escolher para tomar decisões importantes, para assinar documentos. Por exemplo, quando você vai registrar uma assinatura nova no cartório, você deve escolher um dos dias favoráveis. Se você vai fazer um empréstimo bancário ou fazer um financiamento, que dia é melhor para você ir no banco? Um dos seus dias favoráveis. Você sabia que os judeus não decidem absolutamente nada sem antes verificar se eles estão num dia favorável? Isso é muito importante. E os números harmônicos também são importantes quando vamos escolher uma sociedade com alguém. É importantíssimo que essa pessoa tenha números que sejam compatíveis com os nossos números também. E através dos números harmônicos e do mapa empresarial, nós vamos entender como isso funciona. Também nós usamos esses números harmônicos para criar senhas bancárias, também para análise da placa do nosso carro, né? Uma soma das letras e números de uma placa de um carro resulta num número que pode ser harmonioso ou não. Caso não seja, é necessário que se coloque em determinado local no carro uma pequena letrinha para que ela ajuste essa vibração e que o carro tenha a mesma vibração que nós temos também. E os números de harmonia conjugal nos ajudam a definir, a decidir se um determinado relacionamento vai ser bom para nós. Se aquele relacionamento vai ser um relacionamento duradouro, se é apenas uma paixão passageira, se é um relacionamento que vai resultar só em amizade ou talvez trazer alguma decepção. Outros 3 itens que nós vamos analisar mais detalhadamente no terceiro vídeo, que eu vou fazer a respeito, falando da importância da assinatura e dessa definição de assinatura. Ano pessoal, mês pessoal e dia.
Todas as descrições, tanto do ano pessoal, mês pessoal e dia pessoal, vocês encontram no mapa de vocês. E vão poder rever esse assunto no terceiro vídeo que eu vou fazer para vocês. Feito toda essa análise, nós chegamos então no ponto mais importante, que é a análise do triângulo invertido da vida, onde nós vamos analisar o nome de nascimento da pessoa. No caso de mulheres casadas, nós fazemos também o triângulo invertido do nome de casada. Isso tudo antes de definir qual será a assinatura mais apropriada para aquela pessoa. No triângulo invertido, nós vamos analisar a linha da vida, que é essa linha de números que ficam logo abaixo do nome. Também nós vamos analisar cada arcano, quais são os arcanos positivos, quais são os arcanos negativos dessa linha da vida. Também nós vamos analisar as sequências negativas e como elas influenciam na vida da pessoa. E o arcano dominante, que é um arcano super importante, principalmente na escolha da assinatura, na hora de fazer com que ela seja compatível com a profissão que a pessoa vai exercer. Bem, amigos, nós vamos parar esse vídeo por aqui, visto que esse assunto é bastante complexo, então eu decidi dividir esse assunto em 3 vídeos. Se você gostou das informações que eu passei neste vídeo, deixe seu like. Se você teve alguma dúvida, se você gostaria que eu explicasse melhor algum assunto, deixe um comentário aqui abaixo do vídeo. Caso você se sinta mais confortável em conversar de outra forma, manda um e-mail para mim. Na descrição aqui do vídeo vocês encontram todas as formas de entrar em contato comigo. Redes sociais, e-mail, WhatsApp. Você pode me mandar uma mensagem, pode contar o seu caso para mim e nós vamos poder interagir e eu vou poder tirar alguma dúvida que tenha ficado a respeito de qualquer assunto que eu tenha falado ou que eu tenha deixado de comentar aqui neste vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e clique no sininho para você receber a notificação do próximo vídeo. Por quê? Porque eu não quero que você perca o próximo vídeo. Então eu agradeço a vocês por terem assistido até aqui e aguardo vocês no próximo vídeo, ok? Muito obrigada!